queridos, uma das coisas que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, meses, é acerca da importância de nós nos manifestarmos como corpo de Cristo. Lá em Romanos, diz que, Romanos 12, diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em 1 Coríntios capítulo 12 também, quando Paulo está escrevendo para os coríntios, e ele fala acerca dos dons, e aí a partir do versículo 12, ele começa a falar que realmente os dons são muitos, 11, 12, 13 ali, e da mesma maneira que o corpo sendo um só, os dons são muitos, mas o Espírito é um só, e que da mesma maneira que o corpo é um só, são muitos membros. E aí ele começa a falar de vários membros do corpo, mas trazendo tudo para o sentido da unidade do corpo. E eu não sei você, mas uma das coisas que eu tenho visto nos últimos anos é a igreja não tem sido corpo. A igreja tem sido membros ou partes. O interessante é que Paulo fala que o corpo é composto de muitos membros e não de muitas partes. Imagina você, se o meu corpo, se eu estivesse aqui, mas o meu braço estivesse daquele lado, o meu dedo lá atrás, a minha perna naquele canto, o meu rim lá no outro canto, o intestino no banheiro, que é um local apropriado. Imagina, seria um corpo aqui na frente? Seria eu aqui na frente? Não. Você olharia e falaria, um monte de pedaço, né? Isso já foi um corpo um dia. Isso já foi o corpo um dia. E mais do que nunca, nós como igreja, não igreja, ministério cristão alfa e ômega apenas, mas igreja de Cristo, nós temos que nos manifestar como corpo de Cristo, que temos um cabeça que é Cristo. Amém? Amém? E é interessante que, quando nós oramos aqui, e aí o Espírito nos dirigiu para orarmos juntos, de mãos dadas, isso é movimento de corpo. Isso é movimento de corpo. Lá em Neemias, capítulo 3, ele escreve que começou a restauração dos muros, e os sacerdotes começaram a reconstruir os muros, e a fazer aquela obra. E o interessante é que ele começa a narrar que, e ao lado dele estava outra família, e ao lado dele, daquela família, estava outra família, e ao lado daquela família estava outro grupo familiar, e ao lado daquele grupo familiar tinha uma outra família, e ao lado daquela outra família, ele fala isso por 30 vezes. 30 vezes. Ou seja, não tem como nós exercermos o ministério de Cristo nesta terra se não for lado a lado um com o outro. Amém? Amém? Agora, sabe o que uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos anos é que nós temos automutilado o corpo de Cristo. Automutilado o corpo. Não, esse meu dedo aqui não adianta mais não presta mais, vou cortar e vou lançar fora.
Há um mês atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, eu tive um incidente com o meu olho esquerdo, muito bem cuidado pela doutora Marina, né? Obrigado, viu, minha irmã? Estou sendo ainda, né? E eu achava, só uma conjuntivite, caiu um pozinho aqui, né? Caiu quase nada. Aí, quando eu fui no oculista, antes de ir até ela, a doutora falou, só tem alguns pedacinhos de ferro grudados no teu olho, eu vou ter que tirar com agulha, né? E quando eu comecei a ficar... Quando aquilo aconteceu, o meu olho ficou ruim. Só que todo o meu corpo, inclusive a minha mulher, ficou atormentada. Eu acordava ela durante a noite, né, achando que era uma simples conjuntivite. Mas, em momento algum, eu pensei em arrancar meu olho. Né? Em momento algum, eu pensei em arrancar meu olho. Só que hoje, no corpo, a gente tem arrancado algumas partes de nós mesmos, e que são tão importantes. Extremamente importantes. Extremamente importantes. Quando Deus manda Moisés confeccionar a arca, e ele manda fazer o propiciatório, ele manda colocar 2 querubins, né? 2 querubins ali em cima. E preciso de 2 querubins aqui. 2 querubins, quem vem? Vai. Vem uma querubina. Tá, mais uma querubina. Né? Pode ser querubina. 2 querubinas. Né? Glória a Deus. Né? Então, se é a querubina da esquerda, a querubina da direita. E aí, Deus ele fala para que os artesãos confeccionassem ali a mesa do propiciatório, de uma peça só, com 2 querubins, voltados um de frente para o outro, com as suas asas estendidas, um para o outro. É assim. Um para o outro. E o seu olho, o seu rosto, olhando um para o outro. E aqui no meio, Deus falaria com Moisés e se manifestaria a ele. Olhando isso, e meditando e orando sobre tudo isso que eu estou querendo falar com vocês, Deus falou comigo uma figura profética, que assim tem que ser a igreja. Assim tem que ser o corpo, assim tem que ser eu e você. As nossas asas estendidas um para o outro, não para acusar, não para condenar, não para expulsar, mas para tocar um ao outro. E os nossos olhos, o nosso rosto olhando, voltado um para o outro. Interessante que lá em Êxodo fala voltado um para o outro. O rosto voltado um para o outro. Só que hoje, o nosso rosto está muito assim, ó. O nosso rosto está muito assim. Quem dera fosse para a palavra de Deus. Porque se fosse para a palavra de Deus, nós olharemos para a palavra de Deus e olharia para o outro. Olharia para a palavra de Deus e olharia para o nosso irmão que está do nosso lado. Olharia para a palavra de Deus e olharia para ver a face de Cristo sendo refletida na vida do meu irmão e da minha irmã. E aí, quando ele fala, olha, a face estará voltada um para o outro, e no meio deles eu me manifestarei e falarei com vocês.
Eles não estão olhando simplesmente um para o outro para apreciar. Olha que bonito que você é, hein, querubim da esquerda. Ó, querubim da direita, o teu cabelo... As querubinas seriam assim, nossa, teu cabelo está diferente hoje, né? Essas luzes que você fez está tão bonita. Olha essa roupa, né? Olha que malha bonita que você tem. Você também com esse chale todo xadrez. Não, não é para isso. Mas olhando um para o outro, eles estão olhando para a manifestação da presença de Deus entre eles, no meio deles. Não estão olhando para ver se eles estão bem adornados, ou bem confeccionados, ou bem moldados, mas eles estão ali voltados, o rosto dele um para o outro, para esperar a manifestação e a visitação poderosa do Senhor. E ali no meio deles, eu me manifestarei e falarei com você. Movimento de corpo. Movimento de corpo. Só que hoje parece que a gente está assim, né? Hoje a gente parece que está virado de costas. Deus, Ele quer restaurar esta figura no corpo dele. No corpo dele. O corpo dele que... Obrigado, querubinas. Glória a Deus pela vida de vocês e que realmente haja esse conserto entre nós. Em João capítulo 20, onde eu pedi para vocês, para nós abrirmos, Jesus, ele ressuscitou, ele já tinha aparecido para alguns discípulos, e já estou terminando já, tá? E no capítulo 20, ele aparece aos discípulos e lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, e no 24, 24, ele começa a narrar que Tomé, ele não estava lá. Quantos tem Bíblia aí? Amém? Se você tem a sua Bíblia e está do lado de alguém que não tem, não aponta o projetor, não, né? É bênção, é bênção. Mas estenda a tua Bíblia para ele ler com você. Amém? Corpo, isso, pastora. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Fala assim, Tomé não estava lá. Ele perdeu a visitação. Disseram-lhe os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tem crente aqui? Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Amém. Até aí mesmo. Olha só que interessante, Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús, já tinha aparecido para Maria, já tinha aparecido para Pedro, já tinha aparecido para alguns discípulos, mas em nenhum desses momentos um cara chamado Tomé estava lá. É igual o pastor Haroldo fala, não falte no culto. Você nunca sabe quando vai ter aquela visitação sobrenatural do Senhor. Amém? Tomé faltou no culto. Jesus apareceu.
Ele falou assim, não acredito. Eu não creio nisso. Eu não creio, só vou acreditar. É igual você vai dar o testemunho, cara, Tainá, olha, o culto ontem foi poderoso. Você nem sabe o que aconteceu, teve cura. Aí a Tainá, nunca teve quando eu estive lá? Não acredito que teve tudo isso. Eu acho que o Eberson está exagerando um pouquinho. Só vou acreditar se acontecer mais uma vez. Esse foi um parênteses, fecha parênteses. Voltando, Tomé não estava. E ele falou, olha, eu só vou acreditar se eu realmente ver as feridas dele e colocar a mão no buraco que a lança fez. E o interessante é que, cumprindo as profecias acerca de Jesus, lá do Velho Testamento, nenhum osso de Jesus foi quebrado, que era a tradição. Quem era crucificado, eles quebravam os ossos para o atestado de óbito. Nenhum osso foi quebrado. Ou seja, o corpo de Cristo permanece unido. Amém? Porém, com feridas. Porém, com feridas. A Bíblia diz, eu vou parafrasear um versículo da Bíblia, que diz que é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Meu querido e minha querida, deixa eu te falar uma coisa. É inevitável que as feridas aconteçam. Não estou mudando a palavra de Deus. Tá? Não estou mudando. É inevitável que as feridas no corpo aconteçam. Paulo, lá em Coríntios, capítulo 12, ele fala que tem alguns membros que são mais fracos do que outros. Eu, por exemplo, tenho um constante problema nas minhas costas, que é um ponto de tensão, e vira e mexe, eu estou com o omoplata aqui travado. O massagista tem que ir lá e te forçar bem para tirar uns calombos que ficam. Então, constantemente eu fico. O Kalel é jogador, constantemente ele está ali com alguma dor no corpo. É inevitável que algumas coisas aconteçam. Quantas vezes você está andando e chuta uma pedra ou tropeça? Eu andando essa semana, torci o pé. É inevitável que aconteçam algumas coisas. É inevitável que as feridas no corpo aconteçam. Agora, o que nós vamos fazer com essas feridas? Jesus aqui, ele aparece e João, ele fala que quantos dias depois que Jesus aparece novamente aos discípulos? 8 dias. Vire para quem está ao teu lado e fale, 8. 8. E nada na Bíblia é por acaso. Amém? O que Jesus ficou fazendo esse tempo todo? Não sei. Imagine lá, Tomé, 8 dias. Será que é verdade? Será que aconteceu mesmo? Será que eu vou ver? Será que os caras não jejuaram muito, não comeram uma feijoada e estão tendo visão? Será que... Né? Não, mas não foi para um só, foi para muitos. Mas 8 dias depois. E por que 8? Eu faço umas perguntas doidas assim para a Bíblia, para Deus. Falo, Senhor, por que 8? Por que o Senhor não veio logo em seguida? Será que o Tomé, do jeito que ele está falando aí, será que ele não estava angustiado? O Senhor deixou ele esse tempo todo? E o Senhor falou para mim, 8, porque eu precisava começar uma nova etapa na vida de Tomé. 7 dias se passaram, um período de tempo completo. O 8º dia chegou, iniciando uma nova fase, um novo tempo, uma nova caminhada, uma nova marca na vida de Tomé. E o Senhor quer marcar a nossa vida hoje. Amém? 8 dias se passaram, Jesus aparece, tudo estava trancado, tudo estava fechado, mas os discípulos estavam reunidos como corpo.
como corpo. Eles estavam lá reunidos, naquele lugar, naquela casa, naquela sala, sei lá o quê. E Jesus aparece e fala, paz seja convosco. E aí, antes de Tomé falar qualquer coisa, eu imagino a cara de Tomé assim, né? E não é que é verdade? Antes dele falar qualquer coisa, Jesus chega para ele e fala assim, Tomé, está aqui, põe a mão. Põe a mão. E Tomé, a Bíblia não fala se ele colocou, a Bíblia não fala se ele não colocou, a Bíblia simplesmente relata que Tomé adorou ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, Deus meu. O que o Senhor falou comigo para trazer para nós? As feridas do corpo de Cristo trazem cura para o coração aflito. As feridas do corpo de Cristo vão trazer cura e revelação de quem Deus é na vida das pessoas que estiverem à nossa volta. Não importa, ouça bem, não importa a ferida que você tenha tido na tua caminhada cristã. E agora eu quero falar especificamente sobre feridas causadas no corpo. Feridas causadas no corpo não importam. Deixa essas feridas glorificarem o nome de Jesus e trazerem revelação de quem Ele é. Amém? 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 Houve um assalto, o cara ficou largado no meio do caminho. Os religiosos passaram, os adoradores passaram, ninguém se importou com aquele cara, ferido no meio do caminho. Mas aí o bom samaritano, que é a figura do próprio Cristo, pegou ele, cuidou das feridas e pagou todas as despesas dele. E porque isso aconteceu um dia, hoje nós somos sarados pelas feridas causadas naquele homem. Hoje nós olhamos para esse texto e falamos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque a religião vai magoar. A religião vai ferir. Porque Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus não nos chamou para pertencer, isso aí, a uma religião. Deus nos chamou para sermos, você já ouviu aqui hoje, para sermos corpo. E corpo composto por membros uns dos outros. Eu não posso ver minha irmã jogada no meio do caminho e abandoná-la ali, e virar as costas para ela. Dizia uns anos atrás que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos. Não só abandona, mas executa. E isso daí, em nome de Jesus, é uma mentira no nosso meio. Amém? Amém? É uma mentira no corpo de Cristo, porque não, a igreja de Jesus não abandona os seus feridos. A igreja de Jesus cuida dos seus. Amém? Não importa o tamanho da ferida, se foi causada por pecado, se foi causada por falha, se foi causada por acidente de percurso. Não importa o tamanho da ferida ou a causa da ferida. Nós, como corpo de Cristo, vamos amar, amar e amar. Amém? Manifestação de corpo. Manifestação de corpo. Manifestação de corpo. O meu olho, ele sofreu um acidente por uma falha minha. Mas nem por isso eu peguei meu olho e arranquei fora. Eu fui procurar os especialistas para cuidar dele. Né? E ainda mais um especialista dentro do corpo. Né? É mais top ainda. Né?
É mais top ainda. É hora da gente fazer como o Daniel de Souza escreveu e a gente canta. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora, sabe o que Deus me falou? Que às vezes é difícil a gente cantar isso. Porque, volta uma página lá, 2, 3, o começo. A próxima, isso. Não, a próxima. A próxima. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sabe por que é difícil cantar? Porque muitas vezes a gente olha assim e fala, cara, eu já confiei antes, e aí me desligaram. Cara, é difícil eu cantar isso, eu acreditar, até mesmo acreditar nisso, porque eu acreditava, mas estava desajustado. Eu até acreditava, mas não tinha amor. Era pregado amor lá da frente, com quem estava com o microfone, mas na hora que eu precisei, eu não achei. Onde estava? Tem uma música que eu gosto muito, a gente não canta aqui, né, que fala assim, onde estão aqueles que cantavam do amor? Onde estão? Onde estão? Então cantava, falava, pregava, olhava, vira para quem está do teu lado. É difícil, eu sei que é difícil. Mas nesta manhã, da mesma forma que Tomé adorou Jesus, quando olhou as feridas na mão de Jesus, no lado de Jesus, as feridas causadas no corpo, até essas mesmas que podem te impedir de declarar algo assim, elas vão se manifestar para a cura do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Que segundo Paulo, cresce bem ajustado. Cresce bem ajustado. Por isso, lá em Efésios capítulo 4, ele fala isso. Todo o corpo bem ajustado cresce. E nós temos orado e declarado que neste lugar, este corpo é bem ajustado. Para a glória do Senhor. 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 Sabe, quando nós contamos um testemunho de uma cura, de algo que aconteceu, é para a glória do Senhor. Da mesma maneira que a cura que vai acontecer por esta ferida causada dentro do corpo, na tua vida, vai se manifestar para a glória do Senhor. Eu creio e profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É difícil nós olharmos no olho do nosso irmão, bem no fundo assim, né? Olhar e falar assim, Dani, você é preciosa, cara. Você é preciosa. Sabe, as dificuldades que você passa, as lutas que você tem, elas não são tuas isoladas. Nós fazemos parte dessas lutas. E saiba que da mesma maneira que hoje nós fazemos parte da tua luta,
nós vamos fazer parte da tua vitória. Da tua vitória. Da tua vitória. Em nome de Jesus. Porque você fala assim, muita gente não sabe o que eu passo. Muita gente não vê o que eu passo de fato. Mas o Senhor diz para você que Ele vê e Ele está cuidando. E como corpo, nós também estamos contigo, estamos do teu lado e vamos te suportar em oração e em amor. E não só em oração, mas em comunhão. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é fácil nós falarmos, pastor Paulo, estou orando pelo Senhor, viu? Ele foi para Tietê, eu fui lá para São Paulo e tudo, e durante a semana nada, e aí depois, domingo, pastor Paulo, tudo bem? Como vai o senhor? Né? Tem orado, né? É fácil nós falarmos isso. E eu faço meia culpa aqui. O difícil, mesmo com tanto WhatsApp, FaceTime pastor, e aí, como o senhor está? E aí, como o senhor está? Poxa, senti tua falta no domingo. Senti tua falta essa semana. Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer compromisso. A gente não quer um trabalho de movimento de corpo. Sabe o que é movimento de corpo? Voltando para Neemias, estou acabando mesmo, viu, gente? Voltando para Neemias, eu preciso de 7 partes de corpo aqui. 7 membros de corpo. Vamos lá. Tem um aqui já. 2, 3, 4. Querubina não pode. 5, 6. Meu Deus, varões, Marcão, me ajuda aí, Marcão. Né? Vem, Vinícius. Vem cá com o tio. Né? Esse é o mindinho. O que é movimento de corpo? O cérebro fala, corpo, vai para a direita. Corpo, vai para frente. Agora esse corpo está meio desunido, né? Vamos unir mais aí esse corpo. Une mais aí. As asas dos serafins e das serafinas. Corpo. Vai para trás. Agora, o que tem acontecido normalmente? Se eu estiver errado, você pode falar, né? Vai cada um para um lado, tá? Corpo, vai, bem combinado. Corpo, vai para a direita. Corpo, agacha. Você está entendendo? Estou errado? Não, infelizmente não. Agora, por que falta esse movimento de corpo? Porque falta algo antes, a consciência de corpo. E a consciência é individual, é de membro a membro, sabendo que ele faz parte do corpo. Pensa naquela figura que eu falei no início. O meu braço no canto esquerdo, minha mão no canto direito, meu pé lá atrás, minha cabeça lá dentro do carro, o outro membro, meu tórax lá no centro de apoio. Isso daí é esquartejamento, não é corpo. Não é movimento de corpo, isso daí são partes do corpo separadas. E, infelizmente, a Igreja de Cristo hoje, não a Igreja de Cristo, corta isso, deleta, edita. A igreja hoje tem se manifestado como partes individuais separadas. Não como membros ligados uns dos outros, ligados, como a Bíblia fala, com tendões, com juntas, medulas. Não, tem trabalhado individualmente, e isso muitas vezes acontece até mesmo na igreja local. Glória a Deus que não acontece aqui. Amém. Eu creio, Senhor.
Porque muitas vezes falta esse sentimento, essa consciência de corpo e o movimento de corpo, que é gerado pelo amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao corpo. Amor ao corpo. Diferente do culto ao corpo que é praticado hoje em dia nas academias. Né? Que mostrar. Sabe qual que é o papel principal do corpo de Cristo? Não é falar, olha, que músculo bem torneado, né? Bonito, né? Olha, que cabelos... Olha que cabelos bonitos, né? Olha que coisa linda. Não. O papel do corpo é glorificar o cabeça. É glorificar o cabeça, que é Cristo. Cristo, o cabeça do corpo, deve receber toda exaltação, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Realmente, infelizmente, muitas vezes nós flagelamos o corpo. Pegamos, não sei você, mas eu quando tenho dor de dente, para mim é a pior dor que tem, às vezes dava vontade de bater a cabeça na parede, né, para fazer alguma coisa assim, que dor, que dor, que dor, e nada passava, e nada passava. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, pegando uma parte do corpo de Cristo, tacando. Nós precisamos nos arrepender. E que as feridas que já foram causadas possam revelar a glória de Deus no corpo dele. Porque o corpo de Cristo não está separado. O corpo de Cristo não está separado. Nós temos um cabeça que nos une. Veja, preste atenção. Os papéis são diferentes. O papel do olho é diferente do papel do pé. Amém? Você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Glória a Deus, né? Que revelação, né? Ó, revelação do alto essa hoje. Os papéis são diferentes e, digo mais, devem ser diferentes. Devem ser diferentes. Mas, cada um atuando na sua função, deve glorificar a um só. A Cristo. A Cristo crucificado, a Cristo morto e a Cristo ressuscitado. Vivo e atuante entre nós. Amém? Amém? Lado a lado. Lado a lado. Obrigado, corpo. Lado a lado, para acabar. Lá em Neemias, no capítulo 4, fala que Tobias, Sambalate e o outro que eu nunca, sempre esqueço o nome, ficaram doidos da vida quando eles viram que todas as brechas estavam sendo fechadas. Eis que te digo, o inimigo vai ficar raivoso, mais ainda do que já é naturalmente, quando ele vê que as brechas entre nós estão sendo fechadas. Quando ele vê que já não tem mais um gap, um espaço entre nós, mas que estamos ali lado a lado, que estamos ali perto, que estamos juntos, que estamos com as mãos estendidas para apoiar, para levantar, para sustentar, para edificar o corpo de Cristo, que estamos ali juntos, olhando um para o outro e aguardando ver a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém?
Não importa o que tenha acontecido com você. Importa que hoje é o 8º dia. Não importa. Importa que hoje é o 8º dia. E eu declaro isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse cântico que nós cantamos, Grande é o Senhor, o Ademar escreveu no momento de dor. Ele e a Vitória, a Aurora, tinham perdido um bebê. E no meio dessa dor, ele escreveu que grande é o Senhor. A ferida deles tem trazido cura para nós até hoje. E nós podemos exaltar, glorificar o nome do Senhor. Porque eles tiveram a ferida, mas não deixaram as feridas paralisarem. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele olhou para as feridas de Cristo, que eram muito mais profundas do que a dele. E falou, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Pai amado.